Bem-vindos à live do Cinefreak. O tema de hoje, como vocês podem ver, é o Coringa. E a sua fiel escudeira, Arlequina. Bom, começa agora a live semanal do Cinefreak, falando sempre sobre assuntos da cultura pop, do mundo nerd e do mundo geek. Bom, o Coringa. Antes disso, vamos nos apresentar. Eu sou o Vasco Guimarães. Estou usando uma camiseta que remete à roupa do Coringa e óculos de grau, como sempre. Ao meu lado está a Andréa Franciulli, minha esposa, que vai se apresentar. Hoje eu estou com uma camiseta da personagem Arlequina, tá? Atrás da gente, a gente está no cenário do Cinefreak, tá? Atrás a gente tem várias peças colecionáveis de vários temas. A camiseta, ela tem uma gola vermelha, a manga é branca e tem duas faixas vermelhas. Hoje eu tô com cabelo comprido da cor loira, uma parte azul e a outra parte rosa. Como a personagem do filme Esquadrão Suicida. A maquiagem dela é bem forte, destaca bem os olhos. Um olho é vermelho e o outro é azul. E tem um coraçãozinho abaixo do olho azul. Bem-vindos. Bom, é engraçadinho, Bernardo. Eu estava representando você nessa abertura. Bom, vamos lá. O Coringa. O Coringa, ele foi criado em 1940 por 3 artistas dos quadrinhos. Bob Kane, Bill Finger e Jerry Robinson. Eles procuravam um vilão que pudesse ser o contraponto do Batman, que era pesado, dark, violento. E eles estavam imaginando. Quando chegou o artista Jerry Robinson com uma carta de baralho do Coringa e falou: aqui está o personagem de vocês. Uma coisa que ele fez, que foi muito interessante, foi o seguinte: ele se baseou num filme de 1928 chamado O Homem que Ri, baseado no livro de Victor Hugo. Nesse filme, o personagem principal era filho de um nobre que herdara a fortuna do pai. O rei não gostava do pai dele, então, como não podia torturar o pai que tinha morrido, ele resolveu botar um castigo no filho muito cruel. O filho, o rapaz, foi capturado e teve o rosto deformado num sorriso eterno para zombar assim do pai que havia morrido. O menino, depois de uma certa altura do filme, vai parar num circo e vira uma das atrações do circo como uma pessoa deformada. Nessa época, os circos, eles tinham como atração principal aberrações, ou o que a sociedade considerava aberrações na época. E a história segue, ele encontra um interesse romântico, uma moça cega, que se apaixona por ele porque, sendo cega, ela consegue ver a verdadeira personalidade dele, como ele seria de verdade, passando por cima do sorriso macabro que ele ostentava. Então essa história de Victor Hugo, que se transformou num filme, inspirou o Coringa, tanto que o Coringa da Era de Ouro, esse aqui, ele tem o rosto igual do personagem. Bom, eu estou segurando agora um colecionável do Coringa, representando a Era de Ouro do personagem, quando ele foi criado em 1940. O Coringa, ele tinha elementos do personagem Homem que Ri desse filme. E o curioso é que quando ele surgiu, ele não era o Coringa que todos nós conhecemos. Ele era um bufão. Ele pregava peças, ele era um ladrão que se divertia com a polícia e com o Batman. Ele não era um assassino psicopata. Ele era mais um bobo da corte. Essa era a função do Coringa. O que aconteceu? No final, ele surgiu na história em quadrinhos Batman 1,
porque até então o Batman ele agia na revista Detective Comics, que era da DC. Ele surgiu no Batman 1 e no final dessa edição ele morre. Então, o que acontece? Ele atraiu muito público. As crianças, os fãs da revista gostaram muito do Coringa. Então ele voltou, mesmo tendo morrido no final da primeira edição, ele volta em outras edições, sempre atazanando a vida do Batman. Bom, isso foi ele indo e vindo, aparições recorrentes na revista, até a década de 50, quando o artista responsável pela construção do personagem, pela revista do Batman, o artista da década de 50, cada época dos super-heróis, das histórias em quadrinhos, elas são comandadas por personagens, por artistas diferentes. Como hoje em dia a gente tem um artista que faz uma fase ou um arco do personagem, antigamente era assim também. E o que acontece? O artista responsável pela DC, pelas revistas do Batman em 1940 e 1950, não gostava do Coringa. Então ele parou de usar o Coringa. Ele parou. O curioso do personagem é o seguinte, ele nunca teve a sua origem detalhada. A gente não sabe o nome do personagem, não sabe de onde ele veio. Então, o Coringa é um personagem que, a partir do momento que você está lendo uma história, ele vive aquele momento. Você se identifica com ele no momento em que ele está. Porque ele não tem uma bagagem. Você sabe dos enfrentamentos dele com o Batman, mas você não sabe de onde ele veio. E esse é um dos grandes apelos do personagem. Em 1951, surgiu a primeira vez uma brincadeira da DC de colocar um pedaço da origem do personagem, que foi o Capuz Vermelho. Então eles colocam uma história do Coringa com o Batman, mostrando que um personagem chamado Capuz Vermelho teve um encontro com o Batman durante um assalto, ele cai na Aces Química dentro de um tonel de ácido e tem o rosto vermelho e a boca, o rosto branco e a boca vermelha. Aí foi introduzido pela primeira vez um pequeno elemento da origem do personagem que acabou inspirando vários outros momentos do personagem dentro do universo do Batman. E é uma das partes da história do Coringa que todo mundo gosta. É um dos elementos mais, se a gente pode dizer dessa maneira, canônicos do personagem. Quando ele surgiu, ele era colorido, brincalhão, alegre, completamente contrário do Batman. Por quê? Porque eles quiseram fazer uma dualidade que depois foi retomada, isso depois da década de 70 foi retomada, que é o Batman representando a ordem e o Coringa o caos. Neste momento, ele é um brincalhão. Bom, o que acontece? Na década de 50, depois dessa história do Capuz Vermelho, ele foi colocado um pouco de lado. Durante a década de 50 foi sendo diminuído suas participações nas histórias. O artista responsável pela HQ, ele chamava Julius Schwartz. Ele não gostava do Coringa. Então, na revista do Batman, ele não foi utilizado. Ele passou a ser utilizado na revista da Liga da Justiça, que era controlada por outro artista. Então, ele teve algumas poucas aventuras enfrentando a Liga da Justiça. E na década de 70, aí sim, dois monstros dos quadrinhos, Daniel O'Neil e Neil Adams, dois artistas importantíssimos dentro do universo dos quadrinhos, falaram, vamos revolucionar o Batman, vamos recriar o personagem, trazendo ele para uma realidade mais atual. Veja bem, era a década de 70, a Guerra do Vietnã, conflitos internos dos Estados Unidos, conflitos raciais,
o governo com uma falta de credibilidade imensa, e o personagem refletia isso, como em cada época do personagem ele reflete o momento que ele está. Então o Danny O'Neill e o Adams e o O'Neill resolveram pegar o Batman e aproximar ele da sua origem. Ele sozinho, nesse momento, o Dick Grayson, o Robin, o primeiro Robin, briga com o Batman, ele sai da mansão Wayne, sai de Gotham City, deixa o manto do Robin e se torna Asa Noturna, e o Batman se vê agindo sozinho. Então ele volta para as origens mais violento, com uma revolta social muito grande, e surge o elemento mais definido do Batman detetive. E eles resolveram fazer o seguinte: vamos trazer de novo o contraponto do Batman, o Coringa. Só que o Coringa tinha que refletir a sociedade cínica, a sociedade violenta da época. Então aí eles inserem o contexto do Coringa, psicopata e serial killer. Uma das histórias que veio nessa época definia muito bem o personagem como serial killer e como psicopata. A gente tem que relembrar o seguinte: na década de 60, não é que não houve o Coringa. O Coringa foi colocado de lado nas histórias em quadrinhos, mas na televisão, um ator chamado César Romero fez uma das séries mais famosas da televisão, que é o Batman, a série de 1966. Ele fez o Coringa. E o Coringa dele era o Coringa brincalhão, o Coringa da década de 40 dos quadrinhos. E tem uma curiosidade enorme do César Romero, que é o seguinte: o personagem, ele pega e ele traz elementos da sua própria do dia a dia. O César Romero era considerado até então o Latin Lover. Ele era um símbolo sexual, ele fazia o conquistador latino. E tinha uma parte da sua fisionomia que ele não quis abandonar: o bigode. Ele achava que o bigode dava austeridade, dava imponência para os personagens dele, e ele se recusou a raspar. Então, se você olhar bem a série de 1960, você vai ver que por baixo da maquiagem branca do Coringa tem um bigode. Sim, o Coringa da série era bigodudo. Então, na série, um dos personagens que mais fez sucesso foi exatamente o Coringa, o que fez ele ser resgatado também na década de 70, pelo O'Neill e pelo Adams. Só que dessa vez eles abandonaram o lado brincalhão e trouxeram a visão psicopata e assassina. Esse Coringa tem uma história que chama Peixes Risonhos. Essa história, ela mostra o Coringa matando os principais líderes políticos de Gotham. Matando por simplesmente matar, porque eles representavam a ordem. Aí se instaurou a principal característica da personalidade do personagem, que é o personagem anarco-assassino. Ele busca o caos. Essa fase do personagem, ela foi para a década de 80 e 90, culminando com a Piada Mortal, do Alan Moore e do Brian Bolland. Essa história, em quadrinhos, ela precisa de um parênteses à parte. Considerada uma das melhores histórias do Batman e do Coringa, ela coloca o personagem num ponto da sua história completamente diferente do que foi visto. Primeiro, na história ele aleja e estupra a Batgirl, fotografa, sequestra o comissário Gordon, leva para um parque de diversões abandonado e o tortura mostrando as fotos do que ele tinha feito. A partir daí, a Batgirl ficou realmente paraplégica. Ela se torna outro personagem, a Oráculo, que usa artifícios da informática para ajudar os heróis buscando informações. Então, as ações do Coringa foram derradeiras nesse sentido. E no final
dessa história, ela gera uma das maiores polêmicas das histórias em quadrinhos até o momento. Até então. É o seguinte, o Batman estava numa fase, o personagem, dentro da história, esgotado. Ele não aguentava mais viver com a culpa dos atos do Coringa, porque ele sabia que ele podia impedir o personagem definitivamente, mas ele nunca o fez, porque ele passaria de um limite que ele mesmo estabeleceu, que é não matar. Mas, vendo o que foi feito com a Batgirl, o que foi feito com o comissário Gordon, e os outros assassinatos dentro de Gotham City, ele se esgota. Então, no final dessa história, ele derrota o Coringa desiste, nunca foi mostrado isso, ele desiste, ele acaba passando por um momento de sanidade e diz que não adianta mais. E ele conta uma piada pro Batman, que é o seguinte: 2 internos de um asilo manicomial resolvem fugir e eles vão pro topo do prédio. Um deles chega e fala: a gente não vai conseguir passar pro outro prédio, a gente não vai conseguir fugir, o que a gente vai fazer? O outro fala: peraí que eu tenho uma ideia. Ele tira uma lanterna do bolso, acende a lanterna e projeta a luz pro outro prédio. Fala assim: eu vou fazer o seguinte, eu seguro a lanterna, você sobe no facho de luz e passa pro outro lado. E assim a gente foge. E ele virou e falou: eu não, você acha que eu sou louco? Eu tenho certeza que quando eu estiver no meio do caminho você vai desligar a lanterna. Ele conta essa piada. E nesse momento o Batman começa a rir descontroladamente. E a cena vai fechando, como no cinema, vai dando um fade out. A imagem passa a mostrar uma poça d'água. A gente escuta a risada do Coringa, até que ela cessa abruptamente. Muita gente considera que neste momento o Batman mata o Coringa. Ele quebra o pescoço do personagem. O próprio Alan Moore disse que essa história reflete a derradeira história do Coringa, o final. Então esse elemento de morte perdurou por muito tempo e nunca foi confirmada ou negada. Depois disso, o Coringa passa a aparecer cada vez menos nas histórias, passa a ser focado outros personagens, outros vilões, porque a galeria de vilões do Batman é uma das mais completas e ricas das histórias em quadrinhos. Até que nos anos 2000 surge o Coringa novamente, pelo Snyder e Capullo. Eles recriam o Coringa como um serial killer ensandecido, principalmente num arco que chama Morte em Família, em que o Coringa arranca o próprio rosto, ele rasga o seu rosto, tira, num ato de completa loucura. Este Coringa é mais ensandecido e violento do que as outras versões. Mas isso isso é nas histórias em quadrinhos. Isso é nos né? quadrinhos. Sim. Ainda a gente não está nos filmes. Não estamos nos filmes. Bom, o que acontece? Depois desse arco, uma coisa mais atual, tanto que ela ainda não foi colocada em desenvolvimento, deve acontecer esse ano, foi criado, o Jeff Jones produziu uma história do Coringa, coisa que ele nunca quis fazer, dizendo o seguinte: ele queria uma história do Coringa que não fosse o típico embate entre o Coringa e o Batman. Então ele desenvolveu uma história que chama Os Três Coringas. Num arco dos quadrinhos chamado Guerra de Apocalipse, o Batman acaba sentando na cadeira Mobius e ele se torna um novo deus. E essa cadeira, ela consegue trazer toda a informação do universo. E o Batman chega e questiona a cadeira sobre a verdadeira identidade do Coringa. A cadeira faz uma revelação para ele que ele fica atônito, que não existe um, mas existem 3 Coringas diferentes. E a DC separou esses Coringas em 3 fases. A Era de Ouro, esse. Separou o Coringa na Era de Prata, até a Piada Mortal, que é este Coringa.
E depois ela trouxe um dos personagens que remete também aos games, que é este Coringa. Então, o que eles afirmam é que são 3 personagens diferentes. 3 pessoas diferentes que vivem o Coringa. Veja bem, nunca houve uma origem oficial. Então, ele aproveitou esse elemento e ele dividiu o Coringa em 3 pessoas. Então, o primeiro Coringa morre depois da primeira história, o Brincalhão, ele retorna em poucas histórias, mas aquele Coringa Brincalhão morreu. Alguém assume a sua identidade a partir da década de 70, que é o Coringa que culmina na Piada Mortal, o Coringa violento, o Coringa serial killer, o Coringa que mata Jason Todd, o segundo Robin com pé de cabra. Ele morre na Piada Mortal, assassinado pelo Batman. E o terceiro Coringa conhecia esta versão do personagem. E ele sabia das ações do personagem. Ele sabia que ele tinha matado Robin, que ele tinha aleijado a Batgirl, e ele resolve traçar um plano muito mais abrangente do que o seu antecessor. No arco Morte em Família, ele quer matar toda a Bat-família. O que é a Bat-família? É o Robin Vermelho, é o Robin, é o Capuz Vermelho, é o Asa Noturna, é o Oráculo, o Alfred. Ele quer matar todos esses personagens para que o Batman fique sozinho, volte a ser mais violento e descontrolado. E aí ele acredita que esta versão do Batman seja o adversário ideal para ele. Este arco dos 3 Coringas ainda vai ser desenvolvido, mas ele é uma teoria, claro, ninguém sabe ainda como vai ser desenvolvido isso, mas é uma teoria que explica bastante coisa. E aí a gente vai para o cinema. Em 1989, Jack Nicholson interpretou uma das versões mais memoráveis do personagem no filme. Com certeza, né? Ele é um dos mais que a gente... emblemáticos, né? A gente olha na cara dele, ele tem a cara do Coringa, né? E o curioso é o seguinte, o Jack Nicholson foi o maior salário até então. No filme ele ganhou 60 milhões de dólares. Em 1989, isso. Por quê? Porque ele fechou um contrato que nunca foi feito. Ele ganhava porcentagem em cima do merchandising. Ou seja, cada boneco, cada camiseta, cada lancheira que era vendida com o personagem, ele ganhava uma porcentagem. Então foi o maior salário da história de Hollywood e nunca até então tinha sido feito um contrato para um ator em cima da merchandising. Ele lucrou muito. A ideia de colocar as próteses no rosto foi dele. Ele afinou isso com o Tim Burton, diretor do filme, e ele resolveu fazer uma coisa curiosa. Ele pegou elementos do Coringa, da Era de Ouro, brincalhão, um palhaço mesmo, e trouxe para o filme, colocando também um pouco do Coringa da década de 70, o Coringa assassino, o Coringa psicopata. Mas, essencialmente, ele é o Coringa da Era de Ouro. E veja bem, o lance do Jack Napier, que é o nome do personagem dele, foi inventado pro filme. Essa versão do personagem nunca existiu nos quadrinhos. Nem o final, que eles lutam na igreja e ele cai. Aquilo foi feito para os quadrinhos. Tanto que existia planos para trazer o Coringa de novo em outros filmes do Tim Burton. Mas foram abandonadas quando o Tim Burton sai, desiste da direção do filme depois do segundo, e entra o Joel Schumacher. Bom, essa é a primeira versão do Coringa no cinema, que remete ao Coringa da Era de Ouro. A segunda versão do Coringa, que para mim é a melhor de todos os tempos, é o Heath Ledger. No Cavaleiro das Trevas, o Heath Ledger, um ator que tinha feito um filme maravilhoso, Brokeback Mountain, foi escalado para fazer o Coringa no filme. Isso gerou uma revolta na internet. Falaram, vai ser um Coringa gay, vai ser um Coringa que vai querer ter um caso com o Batman, tudo puro preconceito. O cara tinha feito personagens românticos, comédias românticas e grandes filmes. Ele era muito bom ator,
E ele mergulhou tão profundamente no personagem. Ele escreveu diários como se ele fosse o Coringa. A parte em que o Coringa filma o policial que ele está torturando foi feito pelo Heath Ledger, dirigido pelo Heath Ledger. Os diálogos do Coringa puderam ser reescritos pelo Heath Ledger. Então, assim, ele mergulhou de uma forma tão profunda no personagem que o que resultou no filme, aquela loucura, aquela insanidade, aquele caos, é orgânico. É verdadeiro. Por isso a interpretação dele é uma das mais definitivas do personagem. Porque ele vivenciou aquilo. Aquele personagem, ele remete ao Coringa caótico da década do meio até o final da década de 70, 80 e 90. Em que ele era um serial killer, um psicopata e um agente do caos. Então a segunda versão do Coringa representa esta fase do personagem, que é uma das mais completas e ricas. Bom, infelizmente, no final do Cavaleiro das Trevas, assim que foi finalizado o filme, engraçado que no filme o Coringa sobrevive e vai para o Asilo Arkham, mas o ator não resistiu. Ele teve complicações com a utilização de remédios para dormir, para dor nas costas e relaxantes musculares. Ele teve uma parada cardíaca e não se recuperou. O Heath Ledger falece sem ter visto o resultado do seu trabalho nas telas. Ele morreu. Ele não viu? Não, ele morreu antes da estreia do filme. Ele morreu. E ganhou o Oscar póstumo pelo trabalho, extremamente merecido, porque o Coringa dele é assustador, é assustadoramente bom, é o melhor do filme, sem dúvida nenhuma. E isso encerra, em definitivo, a utilização do personagem na terceira parte do filme, que era considerada até o momento. O Coringa voltaria. E uma coisa curiosa é assim, naquela cena, no final do Cavaleiro das Trevas ressurge, aliás, a terceira parte da trilogia do Christopher Nolan, Cavaleiro das Trevas ressurge, em que ele enfrenta o Bane no final do filme, e a Mulher Gato aparece com o bate-pod e atira no Bane. Aquela cena, quem salvaria o Batman era o Coringa. Porque ele diz que ele só pode enfrentar o Batman, mais ninguém. Então ele salvava o personagem. Só que como ele morre, o Christopher Nolan tomou uma atitude que eu acho muito profissional. Quem mais vai fazer o Coringa? O Coringa morre com o Heath Ledger. Então, durante o terceiro filme, que não é citado o Coringa, ele está internado no Asilo Arkham, fora da cidade. Então, no momento em que o Bane toma a cidade, ele está fora daquela situação. Uma das maiores interpretações do personagem de um filme de super-heróis, de um filme baseado em quadrinhos, realmente, indubitavelmente, é o Coringa do Heath Ledger. Oi, Sandra, bem-vinda. E o que acontece? Acabou a possibilidade de se usar um Coringa, porque como é que você vai passar por cima... Sim, isso o Bernardo está falando de uns subtextos que reclamaram de uma possível relação homossexual entre o Batman e o Coringa. Isso vem daquele livro que eu comentei com vocês, A Sedução dos Inocentes, que acabou manchando muito a reputação das histórias em quadrinhos. Mas, curiosamente, na Piada Mortal, e principalmente numa outra graphic novel, uma outra história em quadrinhos genial, que chama Asilo Arkham, o Coringa é descrito como pansexual. Ele não é nem hétero e nem homossexual, ele é pansexual. E ele assedia o Homem-Morcego nessas histórias, principalmente no Asilo Arkham, em que ele aparece vestido de Madonna pro Batman, que está completamente enlouquecido porque ele está cheio de LSD, porque o Coringa dominou o Asilo Arkham
e falou que se o Batman não entrasse sozinho lá, ele ia matar todo mundo que estava lá, todos os funcionários. Só que ele despejou no sistema de ar central do Asilo Arkham gás de LSD, junto com o gás do medo do espantalho. Então, quando o Batman entra, ele fica enlouquecido. É uma das melhores histórias, vale a pena. E assim, isso daria uma excelente animação do DC Universe, porque eu duvido que tenha um filme desses, mas uma animação seria fantástica. E eu acredito que vai ser um dos próximos projetos da DC no ramo de animação, que é excelentemente melhor do que qualquer outra animação de quadrinhos que tem. A DC é soberba nesse ponto. O que ela não acertou até agora nos filmes, ela acerta nas animações. Animações adultas, veja bem. Maravilhosas. Todas. Oi, Lucinéia. Hoje eu acertei. Lucinéia. Oi, Lucinéia. Seja bem-vinda. Então, depois do Heath Ledger, o Coringa não foi mais usado no cinema. Acabou. O Cavaleiro das Trevas, com o terceiro episódio, não teve um quarto. E logo em seguida começou os planos. Começou os planos para se fazer filmes do Batman de novo. E o que iam fazer? Eu já disse isso aqui. Tinha uma versão do Batman, de um filme do Batman versus o Superman, em que era o Coringa matava a Mulher Gato, que era a esposa do Batman, e ele entrava numa espiral enlouquecida e acabava enfrentando o Superman. Então o Coringa iria voltar como um mestre da manipulação nesse filme. Realmente foi fantástico essa... Então, Douglas, seja bem-vindo. O Douglas está perguntando do Esquadrão Suicida. Eu vou chegar nesse ponto, Douglas. Mas, assim, na versão do diretor do filme, que deve ser produzida também por causa do Snyder Cut, o Wire Cut, a gente vai ver mais do Coringa do Leto, sim. Bom, o que acontece? Oi, mamãe. Sogres. Boa noite. O que acontece? Depois do Cavaleiro das Trevas e esses projetos que iriam se iniciar, a gente não viu mais o personagem. O que gerou uma grande expectativa. Daí começa o Snyderverse, com o Homem de Aço, o Batman versus Superman. E o que veio depois? O filme o filme do Esquadrão Suicida. Verdade. Sim. Porque boicotaram ele e acabaram atrapalhando o trabalho dele. Vou chegar aí também, Bernardo. É o seguinte, depois do Batman vs Superman, foi desenvolvido o filme do Esquadrão Suicida. E o Coringa, apesar de nunca ter feito parte do Esquadrão Suicida, como a Arlequina é a personagem principal desse esquadrão, eu também gosto muito do Esquadrão Suicida. Só que assim, veja a versão estendida. Ele tem a versão que passou no cinema e a versão estendida, para variar, a DC faz isso. A versão estendida é maravilhosa do Esquadrão Suicida, bem melhor do que foi visto antes. Explica muita coisa e tem muito mais Coringa. Daí o Esquadrão Suicida, por causa da Arlequina, teria que aparecer o Coringa. E escalaram um ator fenomenal, tão bom quanto o Heath Ledger, para fazer um Coringa. O problema ele tinha o peso do Coringa do Ledger. Então eles resolveram fazer uma coisa completamente oposta. O conceito do Coringa do Leto não foi compreendido por todo mundo. Ele quis fazer um Coringa mais chefe do crime. Ele era um psicopata, ele era um cara enlouquecido, mas ele era um chefe do crime de Gotham. Então, muita gente não gostou da interpretação, porque muita parte daquele Coringa foi excluído. O Coringa do Leto nem sempre foi aquele Coringa. Ele tinha outras versões durante o filme. Então ele passou por um arco de mudança. Uma coisa curiosa do filme. Algumas coisas. Tem uma cena dele dançando com a Arlequina. Eles estão com as roupas clássicas do personagem. E remete a uma imagem dos quadrinhos muito famosa,
Então aí ele era o Coringa clássico, ele tinha os dentes, ele não usava aquela prótese metálica. Aquilo ele passou a usar pelo seguinte, ele mata o Robin e o Batman enlouquece e mói os ossos do rosto dele. Ele perde todos os dentes. Sim, do Alex Ross. Eles usam as roupas do Alex Ross, Bernardo. As roupas clássicas, ele tá de smoking, preto, ela tá com a roupa famosa, que tem aquelas bolinhas na cabeça, dançando. E ali ela se torna a rainha do crime de Gotham. Como na própria narração, nesse momento é citado. E o que acontece? A Warner achou o filme muito dark. Resolveu dar uma marvetizada no filme. Então cortaram muita coisa do Coringa. É claro, o Coringa não vai ser um filme infantil. O personagem Coringa nunca vai ser uma versão amenizada. Na verdade, teria que ser uma coisa para adultos. Angélica. Oi, Angélica. Então, o que eles fazem? Eles cortam o Coringa do Leto. Estragam essa versão do personagem. Ficou odiada. Uma das coisas mais odiadas nesse filme é exatamente o trabalho do melhor ator do filme, que é o Jared Leto, que é o Coringa. Quando a gente vê a versão estendida do filme, você vê mais do Coringa e justifica um pouco o personagem. Você entende melhor o porquê dele ser interpretado dessa maneira. Mas sempre vai ficar aquele gosto de querer ver mais. Foi marvetizado mesmo, Douglas. E respondendo a sua pergunta, Douglas, se a gente vai ver mais do Coringa do Leto, no novo filme do Esquadrão Suicida, que a gente poderia chamar de Esquadrão Suicida 2, não. O Coringa não está programado para aparecer. Tem cenas dele em flashback, que cenas que foram feitas para o primeiro filme e não foram utilizadas. Então não existe uma participação ativa dele. Mas, assim como foi feito também no Aves de Rapina da Arlequina, o Coringa foi utilizado em flashback. Exatamente, Bernardo. O Guardiões da Galáxia tinha acabado de sair e a DC quis correr atrás e fazer uma coisa semelhante, mas não daria, são situações completamente diferentes. Então, o novo Esquadrão Suicida deve ter algumas cenas em flashback, mas o Ayer Cut, a versão do diretor David Ayer, do Esquadrão Suicida, o primeiro filme, que ele está remontando, seguindo os passos do Zack Snyder. Ele promete uma versão muito mais seca, sádica e violenta do Coringa, do Jared Leto. Resta saber se o Leto vai voltar a viver o Coringa para cenas inéditas ou ele vai usar material que ele tinha e não foi usado. Várias cenas do filme do Esquadrão Suicida mostravam o Coringa em cenas dos quadrinhos. Por exemplo, a metade do rosto queimada depois do acidente com o avião era mostrada. Remetia muito ao Coringa dos quadrinhos e isso foi descartado na edição final. Então, saindo a versão do David Ayer, a Ayer Cut do Esquadrão Suicida, pode ser que a gente veja um grande Coringa. O que eu acho que o Jared Leto tem mais do que capacidade para mostrar. E ele ficou muito decepcionado com do que fizeram com ele. O novo Esquadrão Suicida, ou seja, o 2, Lucinéia, não vai ser os mesmos personagens e nem os atores. O único que volta é a Arlequina. Vão ter novos personagens, novos atores interpretando, um novo diretor, uma nova situação. E a Arlequina é diferente. Ela não é mais vilã. Se você assistiu... Sim, o Leto foi bombardeado pela internet. Imagina, coitado, o cara é um grande ator, fez um grande trabalho e ninguém viu. Agora, assim, esse novo Esquadrão Suicida, ele vai muito na onda do Aves de Rapina. Então, Douglas, tem
Tá lá na página do Cinefreak, o Bernardo tá fazendo uma caveira daquelas igual eu tenho do Batman, ele tá fazendo do Coringa, tá linda. Eu vou colocar mais fotos na página do Facebook dela. E ali tem o link, o jeito de você poder comprar. Agora, Luciné, se você assistiu Aves de Rapina, se você não assistiu, vai assistir, vale a pena. O grande problema desse filme é muitos nerds machistas bombardearam o filme sem ver, mas o filme é bom. As cenas de ação são maravilhosas, elas foram criadas pelo diretor do John Wick, aquele filme com o Keanu Reeves, um grande filme de ação, maravilhoso. E as personagens são ótimas. Nesse filme, a Arlequina não é mais vilã. Ela vira uma anti-heroína, o que acontece realmente nos quadrinhos. Ela se torna uma anti-heroína. Ela não é mais uma vilã. E até o Coringa arruma outra namorada nos quadrinhos. A Arlequina é colocada de lado como namorada do Coringa. Bom, teve o Esquadrão Suicida. Ninguém essencialmente gostou da interpretação do Jared Leto, o que é um crime, porque o cara é um excelente ator e ele fez sim uma boa interpretação. Espero que a gente veja na versão do David Ayer. Essa namorada nova é péssima, Bernardo. Bom, acabou. Todo mundo bombardeou. Daí começou discussões de quem seria o Coringa depois do Jared Leto. O que a gente sabia é que o Coringa do Snyderverse, ou seja, do Batman, do Ben Affleck, era o Leto. Porque eles contracenaram, é o mesmo universo. Todos os filmes desse universo têm elementos em comum. Bom, vamos fazer um filme do Coringa, diz a DC. Vamos criar o Black Label, que é um selo para adultos em que é desassociado do resto do universo. Sim, o Máscara Negra, ele ficou muito histriônico no Aves de Rapina. Mas a interpretação do Ian McGregor é ótima. Ele só não é o vilão que todo mundo esperava que ia ver. Então, a DC anunciou o filme do Coringa, que iria mostrar finalmente a origem do Coringa, ter elementos do Piada Mortal, isso e aquilo. Bom, quem que vai interpretar? Já caíram de pau em cima do filme que não queriam o Leto. A DC, a Warner, no caso, definiu que não ia ser o Jared Leto. Que o Jared Leto não tinha ligações com isso. E aí dão mais uma facada no cara. Porque ele tinha no contrato a oportunidade de fazer um filme solo do Coringa. E ele estava desenvolvendo esse filme, junto com a produtora. Iria ter um filme dele como Coringa. A DC cortou esse filme de uma vez. A Warner não ia produzir mais esse filme. E surge a batalha para se escolher um novo ator. Foi escolhido um cara que é um ator maravilhoso, ele faz personagens de tipo muito bem feito, que é o Joaquin Phoenix, grande ator, com papéis marcantes, e que com certeza faria um grande Coringa, até porque o próprio ator é meio louco. Aí começa o que vamos fazer do filme. Eles colocam o cara que é diretor do Se Beber Não Case, que é um cara especializado em fazer comédias e, por incrível que pareça, filmes da década de 70, que é onde se passa o Coringa. E eles definem que o Coringa vai trazer uma origem do personagem. Ele é o Arthur Fleck. Esse nome nunca tinha sido usado até então, nem nos quadrinhos. Ele é um comediante fracassado que faz stand-up comedy, assim como na Piada Mortal, que, tendo um dia ruim, acaba enlouquecendo. Essa é a premissa do Coringa. Basta um dia ruim para você enlouquecer. E nesse filme isso é mostrado. Então ele interpreta um Coringa muito mais visceral, muito mais seco e muito mais realista, num universo que até então não tem o Batman. Esse é um dos problemas do filme. O Batman e o Coringa, eles têm basicamente a mesma idade. E no filme aparece o Bruce, ele tem 9 anos. O Coringa tem 33. Então, ou seja, o Batman, ele aparece
quando o Bruce Wayne tem de 27 para 30 anos. Isso é canônico. O Bruce vai viajar pelo mundo, ele sai com 15 anos, ele volta com 27 para Gotham, decide combater o crime e se torna o Batman. E ele encontra o Coringa quando ele está com 29, 30 anos. E os dois têm quase a mesma idade. Então, esse universo que foi criado no Black Label, no filme do Coringa, impossibilitaria esse arco, essa colocação que é canônica. Mas o filme é excepcional, apesar que ela não gostou. Ela não gostou do Coringa. Eu vou ser honesto, eu não gostei muito porque falta a estrutura canônica do personagem. Mas é uma excelente versão do personagem. Talvez, e esse personagem do Coringa, ele segue muito a estrutura usada na década de 70 dos quadrinhos. É curioso, o filme se passa na década de 70, ele segue a década de 70, em que surge o Capuz Vermelho, que era um comediante fracassado. E o filme bebe um pouco nessa estrutura da origem do personagem e também no Homem que Ri, que é um personagem trágico. No filme, o Coringa é um personagem trágico. Vai ter um Coringa 2, o que, convenhamos, é um pouco desnecessário, mas vai haver um Coringa 2. E muita gente cogita a hipótese dele não ser o verdadeiro Coringa, ele ser um proto-Coringa. Uma ideia, ele é um conceito que vai inspirar o verdadeiro Coringa. Particularmente, eu acho que isso é um pouco viagem, mas a gente tem que esperar para ver. O que importa é o seguinte: Joaquin Phoenix ganhou o Oscar, uma interpretação absurdamente boa, uma interpretação que veio do âmago do cara. Ele emagrece 20, quase 30 quilos para fazer o filme, ele tá uma caricatura humana, as reações dele no filme, a forma como ele lida com a violência é quase como uma criança que comete uma coisa errada e não sabe que é errado. Ele simplesmente age. E o que move ele é a vingança. Ele quer que a sociedade pague pelo que aconteceu com ele. E ele vai enlouquecendo no decorrer do filme. Dentro desse conceito, ele é o Coringa. Mas ele não é o Coringa. Para mim, o Coringa ainda é o Heath Ledger. Mas é um excelente filme. Agora resta ver o que o futuro guarda para o personagem. O que a gente sabe é o seguinte: tem um novo Batman, o Robert Pattinson. A gente sabe que serão 3 filmes que ele fechou. E se sabe também, apesar de não ter estreado o primeiro filme, que no segundo filme aparece o Coringa. Então eles estão pensando em escolher um novo ator, já estão procurando o cara para fazer isso, e tenho certeza, vai ser polêmico. Vai ser polêmico. Bom, o que acontece? O Coringa, ele permeia a cultura pop de várias maneiras. Inclusive, o Coringa do Joaquin Phoenix deu as caras em vários momentos de revolução, de manifestações contra o governo em diversas partes do mundo agora, ultimamente. Vão reclamar horrores. O Bernardo está falando que é verdade. Daí o que acontece? Ele apareceu em diversas manifestações ao redor do mundo. E ele permeia a imaginação popular por ser um agente do caos. Vai ter um novo Coringa, muita gente vai reclamar, como o próprio Bernardo falou, mas dependendo da forma como reclamam do Pattinson, né? Dependendo da forma como for feita, eu acho que pode ser uma coisa interessante. Contanto que não faça uma diferença de idade tão grande entre os personagens, porque isso destrói um pouco a estrutura da relação até dos personagens que a gente conhece. Bom, o Coringa é um elemento essencial para o Batman. Eles são as duas faces da mesma moeda. E, como o próprio personagem disse, um não pode existir sem o outro. O Frank Miller fez uma coisa muito legal na graphic novel que ele criou, chamado O Cavaleiro das Trevas, de 1986. O Batman se aposenta com 55 anos. Ele deixa de combater o crime. Ele se dá por vencido e desiste.
E quando ele entrega o manto, ele desiste, o Coringa deixa de agir. Ele se torna catatônico e é internado no Asilo Arca. E ele só volta... Sei. Não vão. Não vão, não. Esquece Crepúsculo, Bernardo. Esquece. Só o Pattinson já tá muito bom tamanho. Deixa pra lá essa história. O que eles fazem? Ele me fez até perder o fio da meada. O Bernardo me faz perder o fio da meada. Então, pode ser que seja uma visão interessante do Coringa. Ele, como eu estava falando, eles são os dois lados da mesma moeda. E o próprio Coringa já disse que não vive sem o Batman. No Cavaleiro das Trevas, ele fica catatônico quando o Batman deixa de atuar e só volta a despertar quando o Batman retorna a agir. Então, os dois personagens realmente são as duas faces da mesma moeda, e isso explica porque o Batman nunca vai matar o Coringa. Não só porque ele representa o que o Batman se tornaria matando o Coringa, como no arco que tem heavy metal dos quadrinhos, o Batman se torna o Batman que ri, que é uma versão demoníaca do Coringa misturado com o Batman. E essa dança entre os personagens vai existir para sempre. Esse ano, o Coringa completa 80 anos, como o Batman completou o ano passado. E a gente sabe que este personagem, assim como o Batman, é eterno. Porque ele representa facetas de arquétipos que estão presentes dentro de cada um de nós, assim como o herói. A saga do herói, o périplo do herói, o Coringa representa a antítese do herói. Uma coisa que existe dentro de cada um de nós, a potencialidade para ceder à loucura, mas é resistida. E o Coringa mesmo diz, basta um dia ruim para você não resistir mais. Então, essa é a importância do personagem que esse ano completa 80 anos, que esse ano consagra, em definitivo, todas as suas versões, com o arco dos 3 Coringas nos quadrinhos, e que se consagra, como sempre, até com o próprio Coringa do Joaquin Phoenix, como o melhor vilão do mundo da cultura pop, dos quadrinhos e também do cinema. Principalmente na encarnação do Heath Ledger e do Phoenix. Bom, agora eu vou falar um pouco do seguinte. Essa semana o governo decidiu abrir uma pesquisa pública para ver a extinção da meia entrada nos cinemas. A Ancine, que é o órgão do governo que rege as produções cinematográficas no Brasil, na sua página www.ancine.com.br, vai realizar uma votação pública sobre a extinção da meia entrada. O problema é o seguinte: além de ser um direito de estudantes, de idosos, pessoas com deficiência principalmente, que não teriam acesso ao cinema pelos preços dos ingressos. Gente, aqui em São Paulo tem cinema que é R$ 76 a entrada. Sem a pipoca e sem a bebida, R$ 76 por pessoa. Não é um combo familiar, é por pessoa. Como que sem a meia entrada a pessoa vai entrar? A pessoa vai ter acesso a essa forma de arte e de cultura? Não vai. E a tendência é o seguinte: os cinemas sofreram um grande impacto com a pandemia e perderam muito, e já vinham perdendo com o preço dos ingressos. Com a extinção da meia entrada, muitos cinemas vão ter que fechar as portas porque não vai ter público. Então façam o seguinte: entrem no site da Ancine e votem contra a extinção da meia entrada. A meia entrada é um direito de todos. É um direito seu, é um direito meu, é um direito da pessoa com deficiência, do idoso, do estudante, de todos que podem usufruir disso. E ninguém pode tirar esse direito da gente. O cinema no Brasil é caro.
Existem promoções. A rede Cineflix, por exemplo, faz grandes promoções. Existia promoções assim do beijo, no dia dos namorados, você vai com a sua namorada, dá um beijo nela, você tem desconto na entrada. São promoções muito legais, mas nem todas as redes de cinema fazem isso e nem todo mundo tem acesso a essas promoções. Então vá lá, faça a sua parte, entre no site da Ancine e vote contra essa proposta. Bom, agora é o seguinte, como toda semana chega nesse dia, a gente vai dar, o Cinefreak dá para você, as indicações de estreias que acontecem no final de semana e na semana seguinte, do que vai ter de novidade no Netflix e no Prime Video. Bom, no Netflix eu destaco somente 2 estreias. Tem mais, mas de destaque só essa. Ao contrário da semana passada, que teve muita estreia e muita coisa boa, essa semana na Netflix tem 2. Beijo de cinema. Já deu briga sobre não ter beijo na bochecha do filho. Eu imagino, Bernardo, mas no Dia dos Pais talvez tivesse e seria uma boa proposta de promoção. A Netflix vai estrear 2 coisas boas esse final de semana. No dia 7, amanhã, estreia a 3ª temporada de Alto Mar, uma série de suspense e mistério espanhola, que um barco, um navio, um transatlântico sai da Espanha para vir para o Rio de Janeiro e acontece um crime misterioso, um mistério sobrenatural dentro do barco. Estreia, então, amanhã a 3ª temporada. Se você não viu a série, dá uma maratonada que vale a pena, chama Alto Mar. A segunda estreia que o Cinefreak destaca é um filme, no dia 13, que é Círculo de Fogo, a Revolta. O primeiro filme, Círculo de Fogo, do Del Toro, do Guillermo Del Toro, é um filme de robôs gigantes que enfrentam monstros gigantescos que aparecem na Terra, os kaijus. Ele remete um pouco à estrutura dos filmes japoneses de monstros, tanto que o nome do monstro no filme vem do japonês. E tem muitos elementos da cultura japonesa. Esse é o segundo episódio do filme, não tem a volta de muitos dos atores do original, que é uma pena. É uma história nova que foca, no original o comandante militar era o Idris Elba, nesse filme é o filho dele, o Boyega do Star Wars. Sim, os filmes espanhóis são muito bons, principalmente a safra de filmes de terror. O filme do Dragão, eu lembro, é Círculo de Fogo também, com o Christian Bale, é excelente, mas daí fizeram outro. Por que chama Círculo de Fogo? Porque é o Círculo do Pacífico, onde parte da ação se desenrola, e é lá que surgem os monstros. E nesse segundo filme, o filho do personagem militar do primeiro volta e assume a missão de combater esses monstros. Não é tão bom quanto o primeiro, mas é uma das melhores estreias da Netflix dessa semana. Então, da Netflix são essas 2. No Prime Video, tem a estreia de filmes, séries. Não tem muitas séries tão conhecidas assim. Tem estreias de séries que são particularmente desconhecidas. Nenhuma nova temporada. E filmes, tem Almost Legend, que deve estrear amanhã, que a premissa do filme é interessante, vale a pena dar uma conferida. Mas essa semana realmente a gente está carente de boas estreias. Sim, Pacific Rim, o primeiro era Circle of Fire. São diferentes os conceitos do filme. Estão falando aqui o Douglas e o Bernardo, que o nome do filme remete a um filme de dragões que teve nos anos 2000, com Christian Bale, que dragões dominavam a Terra e eles tinham que enfrentar antes de serem extintos, antes da extinção da raça humana. Um filme excelente que eu fico muito aborrecido de não ter tido uma continuação. Outra coisa que eu quero falar essa semana foi uma grande perda para o mundo do cinema. A gente perdeu o Alan Parker, um grande diretor, que dirigiu Evita, com a Madonna e o Bandeiras, Fama, um grande filme da década de 70, um musical muito bom. Ele dirigiu The Commitments,
Um filme maravilhoso que mostra a trajetória de uma banda de grande sucesso, desde da união do que os personagens se conheceram, os músicos começaram a definir que iam fazer uma banda, até essa banda se separar. The Commitments é uma grande indicação do Cinefreak essa semana. Se você tiver a oportunidade, procure online, procure ter acesso a esse filme de alguma maneira. The Commitments. Chama Loucos pela Fama, se eu não me engano. E vale muito a pena. Outro filme que ele dirigiu, o melhor eu vou deixar por último, foi A Vida de David Gale. Esse filme é maravilhoso, tá? Ele é um professor universitário que combina com uma aluna de cometer um assassinato falso para passar pelo processo do governo de lidar com o suspeito, o criminoso e o condenado. E depois ele revelaria que o crime era falso. Só que a história tem uma revolução que acontece na trama, que faz com que os planos dele não deem muito certo. Esse filme é muito bom. É muito bom. A Vida de David Gale. Agora, o melhor filme, na minha opinião, dele, é um filme com o De Niro e o Mickey Rourke, chamado Coração Satânico. Detalhe, ela morria de medo de ver esse filme. Ela não tinha coragem de ver. Eu passei, ela adorou. É um filme maravilhoso, em que o De Niro faz o demônio, que ele contrata um detetive chamado Angel, ou seja, anjo, para encontrar o cara que deve a alma para ele. Ele não conta que ele é o demônio ou que o cara deve a alma, ele fala que é um músico que precisa ser encontrado porque deve um contrato para ele. E o Mickey Rourke vai atrás do cara e começa a acontecer um monte de assassinatos misteriosos na trama. O final do filme é um dos mais surpreendentes da história do cinema. O Alan Parker dirigiu uma pérola do cinema, chama Coração Satânico. Assista Angel Heart, original em inglês, Coração de Anjo. Assista este filme. O De Niro mostra um dos demônios mais maravilhosos da história do cinema. Vale muito a pena. Essa é a dica da semana do Cinefreak, Coração Satânico. Infelizmente, perdemos o diretor, o Alan Parker já tinha se aposentado há algum tempo, e essa semana ele morreu. Semana passada, na verdade, ele morreu. Então é uma perda irreparável para o cinema, dentre tantas outras que a gente teve esse ano. Mortes, né? Muitas mortes, muita tragédia. E, gente, desculpa, mas não podia ser diferente. No ano em que o Coringa faz 80 anos, tinha que ser um ano como esse, não é? Bom, gente, eu agradeço a presença de todo mundo. A Arlequina aqui está me lembrando para mostrar algumas coisas que remetem às fases do Coringa. Esse é o Coringa que remete ao Capulo, ao Coringa da fase nova. Este aqui é um pop do Coringa do Arkham, o videogame do Batman, assim como este aqui. Tem este bonitinho, que é o Coringa do Heath Ledger, ó, do Cavaleiro das Trevas, o olhinho dele, que é o mesmo deste, só que aqui ele está no assalto do banco, que é o mesmo deste aqui. Vasco, coloca de novo a máscara, eu vou tirar foto, tá? Tá, já vou pôr. Tem este, que é o Coringa da Era de Prata, este da Era de Ouro, o Coringa clássico dos quadrinhos, esse aqui parece o Bernardo. Se você conhecer o Bernardo, você vai ver que é a cara dele. Essa cara. Tem o Coringa tirando uma com o Batman, vestido de Batman. Esse aqui que é o Coringa da década de 70. E da coleção da Arlequina aqui, tem a Arlequina do game Arkham e a Arlequina clássica
dos quadrinhos. Ela também coleciona, gente. Bom, há pedidos que querem tirar foto. Encerrando a transmissão de hoje, eu agradeço a presença de todos nesse programa especial do Coringa. Espero vê-los novamente na semana que vem, na quinta-feira, no mesmo bate-horário, no mesmo bate-canal. Amor, vamos pousar pra foto agora. Oi? E lembre-se, se a vida te massacra, sorria!